Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Gospel Mira. Que alegria estarmos juntos. Hoje é sexta-feira, é dia de programa Namoro Santo comigo, Michele Maris. É uma alegria para mim estar com vocês, podermos partilhar e aprender juntos, né? À luz da palavra de Deus, sempre buscando a luz de Deus, do Evangelho, de tudo aquilo que Deus quer para nós, que Deus tem para nós. Porque, gente, só quem nos criou sabe nos dizer a melhor forma de nós funcionarmos, de nós vivermos, né? E Deus deixou esse manual para nós, que é a palavra de Deus, que são os mandamentos, que são os ensinamentos de Deus. Amém? E hoje nós vamos partilhar, né? Como sempre, buscando um tema para nos fazer melhor, para nos ajudar a estar mais perto de Deus, a conviver melhor com aqueles que estão ao nosso redor, né? Aqueles que nós escolhemos para fazer parte da nossa vida. E nós precisamos dar o melhor de nós a cada dia. O nosso tema hoje, gente, que eu tenho percebido, né, que muitos têm passado e vivido neste momento, nessa nossa sociedade. Inclusive, muitos dos meus familiares, amigos, né, pessoas próximas, têm vivido esse transtorno de ansiedade, né, que tem tirado a nossa paz. Então, esse é o nosso tema, nós vamos partilhar um pouquinho sobre isso. Hoje o nosso tema, transtorno de ansiedade. O que tem tirado a nossa paz? O que tem tirado a sua paz hoje? Talvez você esteja vivendo ou passando por esse problema, por este mal. Ansiedade excessiva, né? Porque uma ansiedade na medida, né? Na medida certa, todos nós temos e devemos ter, né? Mas quando é demais, tudo aquilo que é demais, né? Que é em excesso, atrapalha, traz mal para nós, nos faz mal. E a ansiedade, ela se torna algo ruim na nossa vida quando ela começa a nos paralisar, quando começa a paralisar a nossa vida. Como, por exemplo, o pânico, o medo excessivo, né? O medo de viver, o medo de conviver com as pessoas, de estar em público. Quantas pessoas hoje vivem essa ansiedade um grau tão alto, né? Que estão paralisadas, que estão com as vidas paralisadas. Não conseguem nem sair de casa. Acham que tudo na vida vai dar errado. Esse excesso do medo, né? O medo excessivo. Por exemplo, o medo de sair de casa, de estar em público, de conviver, de falar, de se relacionar, de se comunicar. E nós precisamos disso, nós precisamos conviver. Nós fomos feitos, né, para amar e ser amados, para conviver, para conhecer, para viver neste mundo que Deus criou para nós, né? E encheu de tantas coisas maravilhosas, para que nós pudéssemos viver, crescer e sermos felizes. E a ansiedade, muitas vezes, ela vem com isso, né? Com esse pensamento negativo, de que tudo vai dar errado, que nada na minha vida vai dar certo. Então, às vezes, nós temos medo, né, de arriscar, porque nós já colocamos na nossa mente que não vai dar certo, que vai dar errado, e isso nos paralisa. Isso não nos deixa viver. E nós precisamos, então, fazer o quê? Nos conhecer, nos observar, né? É o primeiro sentimento. Quando nós começarmos a perceber que essa ansiedade tem tirado de nós a alegria, a paz, essa vontade de viver, tem se tornado medo excessivo, esse pânico que nos tira a graça, a alegria e a felicidade, né, pela vida, nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos nos tratar, nos observar, para que isso não venha nos prejudicar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso matrimônio e as nossas convivências. Então é preciso se observar, se conhecer, cuidar da nossa espiritualidade, né, do nosso espiritual. Eu sempre falo que eu agradeço muito a Deus por poder conhecê-lo, por poder ter a minha vida de oração, por poder confiar em um Deus que me dá esperança, que eu sei que cuida de mim, da minha casa, da minha família. E isso me faz ir para frente. Isso me faz correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Então é muito importante, gente, cuidar da nossa espiritualidade, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, porque tudo caminha junto, né? Tem uma frase que fala, corpo são, mente sã. Tudo caminha junto. E nós hoje, como nunca, estamos vivendo essa avalanche, né? Essa quantidade imensa de pessoas passando por esse mal da ansiedade. Pessoas que sofrem desse mal. Seja pela autocobrança, né? Porque o mundo nos cobra muito. A sociedade nos cobra muito. E se nós quisermos viver agradando o mundo, agradando as pessoas do mundo, aí nós vamos sofrer.
Porque nós temos que ter aquela cobrança que eu tenho que estar sempre feliz, que eu tenho que dar o melhor de mim, que eu tenho que ter o melhor carro, que eu tenho que ter a melhor casa, que eu tenho que ter a melhor roupa, que eu tenho que ter 1 milhão de seguidores nas minhas redes sociais, que eu tenho que as pessoas têm que me aceitar, que eu tenho que ser amado. E nós nos preocupamos tanto em ser aceitos pelo outro que nos esquecemos de nos amar, do que é importante para nós, o que realmente me faz feliz. Então nós precisamos cuidar de tudo isso, de todas essas áreas da nossa vida. Não nos cobrar tanto, não nos preocupar tanto. Aquele e se, né? Quantas pessoas vivem nisso? E se der errado? Ai, tá vivendo um momento maravilhoso. Ao invés de curtir aquele momento e agradecer, já começa a pensar, vai dar errado. Ah, mas e se? E se? E se pessoas extremamente negativas? E isso atrai o mal. O mal atrai o mal. O bem atrai o bem. Hoje nós vivemos em um mundo tão evoluído, né? Se comparado lá antigamente aos nossos ancestrais, até mesmo os nossos bisavós, tataravós, né? Que viviam na roça, que plantavam para comer, que tinham que pescar, que tinham que ir atrás do seu alimento, né? Hoje em dia nós temos tudo isso gratuitamente, de uma forma muito fácil, né? Nós temos tudo ao nosso favor, a alimentação, o lazer, a inteligência, a sabedoria. E por que que nós, então, sofremos? Porque muitas vezes nós não sabemos qual é o sentido da nossa vida. E nós queremos buscar tudo ao mesmo tempo, achando que em busca dessa felicidade, né, desse algo que vai nos realizar por completo, por inteiro. E aí nós sofremos, porque nós queremos tudo. E muitas vezes nós temos tudo e não temos nada. Porque nós verdadeiramente não usamos aquilo que é o dom de Deus para nós, que são os nossos talentos, que são os nossos dons. Deus nos criou no seu plano infinito. Cada um de nós somos imagem e semelhança de Deus e somos únicos. Cada um de nós, Deus nos agraciou com dons, com talentos, para nós usarmos ao nosso favor e a favor dos outros que estão ao nosso redor. Então, quando nós não colocamos em prática esses talentos, esses dons, nós nos sentimos vazios, impotentes. Quando nós não usamos os nossos talentos, os nossos dons em nosso favor e também para os outros, para sermos pessoas melhores para nós e para os outros, quando nós não compartilhamos, né, com as pessoas ao nosso redor, quando nós não doamos os nossos dons, os nossos talentos, né, isso é caridade. Quando não tem essa doação, quando nós vivemos esse egoísmo, aí nós sofremos. Porque quanto mais nós damos, mais nós recebemos. E infelizmente hoje, no mundo que nós vivemos, as pessoas estão cada vez mais entregues aos vícios, às compulsões, ao egoísmo. E isso traz tantas coisas ruins para nós, a depressão, a ansiedade, né? Hoje, como nunca, né? O índice de suicídio aumentou muito. E não devia ser, porque, como eu disse, nós vivemos em um mundo onde nós temos tudo, tudo tão fácil. E, ao mesmo tempo, nós somos infelizes, nós nos sentimos impotentes, nós sentimos que nós não temos nada. Por quê, gente? Porque o sentido da nossa vida não é ter tudo, não é conquistar tudo, tudo materialmente, tudo aquilo que eu almejo. Como eu disse, o mundo nos apresenta isso. Você tem que ter o melhor, você tem que ser a pessoa melhor, ter o melhor carro, melhor casa, o melhor status, poder, nome, e isso nos torna egoístas. Porque isso coloca na nossa vida essa disputa, né? Disputa com o outro. Ah, porque o meu vizinho comprou aquele carro, mas eu tenho que ter um carro melhor. Ah, porque o meu vizinho está com aquela casa, mas eu tenho que ter uma casa melhor. E nós queremos viver essa disputa do poder. E nós nos esquecemos que a nossa vida é passageira. Que nós nascemos, nós crescemos e nós morremos. E nós precisamos viver bem. Nós precisamos passar bem pela nossa vida. Colocar em prática os nossos dons, os nossos talentos. Jesus, quando veio ao mundo, o que ele nos ensinou? A compaixão, a gentileza. Né? Jesus era maravilhoso, olhava para aqueles que todos rejeitavam. Jesus levantava o caído, curava o cego. A empatia, de olhar para o outro e se sensibilizar com o sofrimento do outro. Mas não só olhar e sensibilizar, mas fazer algo para mudar o sofrimento do outro. É isso que Jesus fazia, é isso que Jesus nos ensina. Porque a compaixão, ela nos faz agir, nos faz nos doar, ter um coração solidário, generoso. Isso nos faz, gente, viver melhor, nos ajuda a ser mais feliz e fazer do nosso mundo melhor. Isso faz bem para a nossa mente, a caridade, a gentileza, a compaixão, a empatia, né? Traz algo muito bom, sentimentos bons para nós, para o nosso coração. Não estou falando que a gente tem que sair pelo mundo, né, vender tudo o que tem
e sair pelo mundo doando. Não. Mas começar fazendo isso dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com o seu marido, se doar para o seu marido. Praticar a gentileza, a compaixão dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seus vizinhos, com seus amigos, com seu ciclo de amigos, no seu trabalho, na sua convivência diária. Praticar a gentileza, a empatia, a compaixão, a solidariedade, a generosidade. Hoje o mundo nos ensina que eu devo segurar o meu conhecimento, né? Eu não devo passar para o outro aquilo que eu sei, porque senão o outro pode crescer mais do que eu. Isso é egoísmo. O nosso conhecimento é para ser partilhado, porque o bem atrai o bem. E nós precisamos dar sentido à nossa vida. A pessoa que não tem sentido na vida, ela não vive bem. Ela vai ser sempre infeliz, porque ela não tem um sentido, uma meta. Então nós precisamos entender que nós não estamos no mundo para ser felizes o tempo todo, né? Claro que eu busco essa felicidade, mas eu não vou ser feliz o tempo todo. No mundo, há vez de ter tribulações, dificuldades. E o sofrimento da presente vida não tem proporção alguma com a graça que nos está reservada no céu. Olha que maravilha. Jesus veio, Jesus sofreu. Nós também iremos sofrer. Mas nós não podemos deixar que o sofrimento nos paralise. Nós precisamos cumprir a nossa missão. Nós precisamos colocar os nossos dons, os nossos talentos em prática. E eu preciso, com tudo isso, evoluir. Com o sofrimento, evoluir. Com a dor, com as tribulações, evoluir. Sair da minha zona de conforto, né? Ir em direção ao outro, fazer o bem, me doar. Porque se eu não me dou, eu também não recebo. Então é preciso se doar, é preciso querer ser melhor. Dar o melhor de você para o outro e para você também. Porque quando nós nos doamos, nós recebemos muito mais. E as pessoas hoje, muitas, estão adoecendo por causa disso. Por causa do egoísmo, por causa da competição, porque nós desejamos o mal do outro, porque eu não quero compartilhar aquilo que eu tenho com o outro. E nós precisamos entender que quando nós fazemos o mal ao outro, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Quando eu desejo mal ao outro, eu estou desejando mal a mim mesmo. Nós precisamos entender que a nossa vida é passageira. Nós estamos aqui de passagem. Então precisamos desapegar das coisas do mundo e nos apegar às coisas do céu. Acalmar a nossa alma. E saber, meu irmão, minha irmã, que aqui na Terra nós estamos de passagem, que nós não somos eternos. É difícil uma pessoa que doa seus talentos, que multiplica os seus talentos, que ama, que está sempre sorrindo, que se doa, que compartilha dos seus conhecimentos, que é generosa, uma pessoa que se sensibiliza com o sofrimento do outro, uma pessoa que é gentil, que tem compaixão, que tem compatia. É difícil uma pessoa dessas adoecer, não é mesmo? Porque ela cuida de si e dos outros ao seu redor. Então, dificilmente uma pessoa dessas ela vai adoecer de ansiedade, vai passar por um transtorno de ansiedade, porque a mente, o coração e o corpo estão tomados de pensamentos positivos, de coisas boas. E isso, gente, é importante demais, porque a mente e o corpo andam juntos. Então, se eu preencho o meu coração, a minha mente, de coisas boas, de palavras boas, de sentimentos bons, o meu corpo vai refletir aquilo que eu tenho no meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Pensamentos positivos. E é muito importante se cuidar. Nós precisamos nos cuidar para que nós possamos nos doar para o outro e ser pessoas melhores. Então, é preciso cuidar da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo físico também, da nossa alma, da nossa espiritualidade, estando mais com Deus, se dedicando mais à oração. O jejum é muito importante para nós termos o autocontrole sobre os nossos impulsos. Então, se autoconhecer, saber que cada um tem a sua missão, cada um tem o seu talento e nós não somos iguais. Então, eu não preciso querer ser o que o outro é, eu não preciso querer agir como o outro, porque cada um de nós somos únicos. E nós precisamos parar. Para nos conhecer, é preciso parar. É preciso conversar consigo mesmo, olhar para dentro de si. Será que eu
Estou vivendo aquilo que é o propósito de Deus para mim na minha vida? Será que eu estou colocando em prática os meus talentos para o bem do próximo e para o meu bem também? Muitas vezes nos meus momentos de oração eu gosto de refletir, né, sobre a minha vida. Senhor, faça de mim uma pessoa melhor hoje. Eu sei que o Senhor me deu esse talento, então eu preciso colocar em prática. Me dê oportunidades de fazer o bem. Me dê oportunidades de amar. Então é preciso também organizar a nossa vida. Ter uma vida organizada, organizar a sua rotina. Isso deixa a nossa vida mais tranquila, né? Quando nós conseguimos ali colocar no papel, ter uma agenda e colocar ali o que nós vamos fazer. E aí nós vamos nos organizando para viver bem aquele dia. Porque quando nós deixamos a Deus dará, a gente vai fazendo 1000 coisas e no fim nós não fazemos nada. Porque nós não nos dedicamos 100% em nada. Então é preciso fazer uma coisa de cada vez, mas fazer bem. E não exigir tanto de si. Fazer as coisas com amor, mas não exigir tanto de si. Sabendo as suas limitações. Todos nós temos limitações. E todos nós estamos a cada dia aqui para aprender, para evoluir. E cuidar do nosso corpo físico também, né, gente? Da nossa alimentação. Como é importante, né? A alimentação hoje na nossa vida. Antes de dormir, ali, 1 hora antes de dormir, tomar um chazinho de cidreira, um chazinho de camomila. Se alimentar de comida de verdade. Não esses alimentos industrializados, né, que a gente sabe que faz muito mal, açúcar, que destrói o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Isso também é amor. Cuidar do nosso corpo físico. Então, se alimentar bem de coisas naturais, verduras, frutas, legumes. Fazer um exercício físico, cuidar do nosso corpo, porque o corpo e a mente andam juntos. Então, quando eu cuido do meu físico e do meu espiritual, tudo vai bem. Fazer exercício físico, né, ajuda no controle da ansiedade. Então, dedicar tempo para mim, para me cuidar. Ler um bom livro, estar muitas vezes em silêncio, porque hoje em dia é muito difícil, né? Hoje quem tem silêncio na vida tem um grande tesouro, né? Então, ter momentos de silêncio, fazendo aquilo que você gosta, se afastar de tudo aquilo que te faz mal, de tudo aquilo que é ruim. Tem pessoas que amam, né? Estar ali o tempo todo em frente à televisão, vendo aqueles noticiários que só fala de morte, de assassinato, de coisas ruins. Não, vamos nos afastar daquilo que é mal. Vamos procurar ver coisas boas. Se livrar dos vícios, do álcool, do cigarro. Tudo que é em excesso, né, faz mal. E nós sabemos que o cigarro, o álcool, tudo isso é muito prejudicial à nossa saúde. Isso nos prejudica muito, né? E muitas vezes só esconde o mal, porque as pessoas às vezes sofrem de ansiedade e começam a beber demais para esquecer, ou começam a fumar demais para esquecer, e isso só esconde o mal e traz um mal ainda maior. Então é necessário se livrar dos vícios, não ser escravo de nada no mundo, né? Às vezes nós somos escravos da bebida, do álcool, deixamos o vício nos dominar. E nós somos muito mais do que isso. Nós temos muito para oferecer. Dormir bem, né, gente? Ter uma noite de sono tranquila. Isso já foi comprovado. Que nós precisamos dormir de 7 a 8 horas por dia. E preparar o ambiente para nós dormirmos. Um silêncio, ambiente em silêncio. De preferência escuro, sem nenhuma luz. Desligar o celular, colocar ele no modo avião. De preferência colocar longe de você. E, se preciso, também procurar uma ajuda médica, né, psicológica, porque isso é muito importante, né, o diálogo, ter uma amizade, onde você pode também partilhar, colocar para fora, né? Isso vai te ajudar muito. Então, investir na nossa saúde mental e espiritual, na saúde do nosso corpo, tudo isso anda junto. Então, nós precisamos cuidar de nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É preciso cuidar bem desse templo. E tudo tem que caminhar junto. Eu não posso cuidar só do meu físico e esquecer da minha espiritualidade. Eu não posso cuidar só da minha espiritualidade e esquecer também da minha saúde mental. Então, tudo anda junto. Nós precisamos estar em sintonia o tempo todo com as coisas de Deus, com as coisas boas, com a palavra de Deus. Se nós seguirmos esses mandamentos, se nós nos unirmos ao Senhor, nos unirmos a Deus e entendermos, nos conhecermos verdadeiramente, nós vamos conseguir vencer esse mal que nos assola, né? Que tira a nossa paz. Então, eu queria deixar um pouquinho, eu queria hoje deixar essas dicas, né? Para que nós possamos aprender a viver bem, a fugir desse mal da ansiedade e procurar estar unidos a Deus,
que é aquele que guia a nossa vida, né? Que nos dá o sentido verdadeiro da felicidade. Amém? Amém, amém, amém. Muito obrigada, Jesus. Quero agradecer a Deus por este programa hoje, por esta oportunidade, meu irmão, minha irmã, de estar com você, de podermos partilhar um pouquinho sobre esse tema que eu tenho certeza que falou o coração de cada um de nós. Precisamos viver bem, precisamos amar mais, precisamos nos doar mais para que a graça de Deus aconteça na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Tenha um dia abençoado, tenha uma noite santa e abençoada. Que a sua semana seja cheia do amor e da paz de Deus. E sexta-feira que vem nós estaremos juntos, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau!